Essa semana eu tive pensando em algumas coisas que aconteceram e acabou nascendo essa palavra que eu vou ministrar hoje, porque eu estava numa viagem com a minha filha essa semana no exterior, e aí a gente foi no mercado e eu passei em frente a uma banca de livros dentro do mercado e estava vários livros escritos em inglês assim. Eu botei a minha mão e comecei a orar. A minha filha adolescente, 14 anos, começou a ver de longe e falou: para, pai, pai. Senhor, eu profetizo que meus livros estarão nos estandes de livros desse mercado aqui nos Estados Unidos. Eu falei: pai, tá bom, pai, as pessoas estão olhando, pai, acabou, pai. E aí eu saí, e ela falou assim para mim: pai, por que você fez isso? Eu falei assim: porque eu acredito muito no poder das palavras. E tudo que eu profetizei na minha vida, desde a época lá que eu era do subúrbio do Rio de Janeiro até hoje, foi por aquilo que eu profetizei. Tudo que eu não profetizei ainda não aconteceu. Tudo que eu declarei, fazendo por merecer, porque a fé sem obras é? Então adivinha, eu pedi para o meu livro estar lá, mas eu escrevo o livro todo ano. Eu pedi para o meu livro estar lá, mas eu leio muitos livros para aprender a cada vez escrever melhor. Eu pedi para o meu livro estar lá, mas eu tenho praticado a minha parte. Se não tiver amor, serei como a Siri realmente está precisando se converter. Pelo menos falou alguma coisa da Bíblia. Que susto. Ainda que eu fale a língua dos anjos. Calma. Não, ela já deu a palavra. Começou a tocar a palavra que eu vou. E o que acontece? Aquilo que você não profetiza não acontece. Porque várias vezes, antes de ver meus livros hoje aqui no Brasil, nas prateleiras, eu passava nessas livrarias, aí via o livro dos outros e falava assim: Senhor, um dia meus livros vão estar aqui também. Hoje estão. Então por que não entrar no mercado em outro país e falar: vai estar também nesse aqui? Às vezes você prefere continuar brigando no teu casamento do que profetizar sobre o teu marido. Você prefere ficar nervosa ou nervoso com o teu filho do que profetizar sobre a vida deles? Será que não está na hora da gente trocar emoção por dom, porque profetizar é um dom? Será que a gente vai continuar na mão das nossas emoções ou pela primeira vez vamos despertar os dons que há em nós para começarmos a forjar o nosso futuro? O seu futuro, espiritualmente falando, não é criado pelo que você quer, é criado pelo que você declara. Então, por mais que tenha sido constrangedor para minha filha, eu expliquei para ela, dei uma aula para ela: filha, tudo que você não profetizar não vai acontecer. Mas o que você declarar, crendo que já aconteceu, Deus é capaz de tornar realidade se você fizer a sua parte. Não adianta você declarar e não ter as obras que testifiquem a fé que você tem. O problema é como eu profetizo, como eu declaro, como eu uso os dons do Espírito para construir o meu futuro. Primeiro, os dons do Espírito não foram dados à igreja para que você use para você. Já tem uma notícia aí que vai te deixar tristinho. Eles foram dados para servir o teu propósito, as outras pessoas, e quando o teu dom serve o teu propósito e as outras pessoas, o corpo de Cristo é edificado. Ou seja, se eu pego o dom que Deus me deu da palavra e uso para meu benefício, é questão de tempo para que eu mesmo cave um buraco e me enterre nele. Porque um mágico, vendo Pedro curando, tentou comprar o dom de cura de Pedro e falou assim: me vende esse dom. E a Bíblia diz que ele na hora adoeceu, porque pensou que poderia comprar um dom espiritual com dinheiro. Logo, se o dinheiro não compra dom espiritual, dons espirituais valem mais que dinheiro. Só que a gente tem um problema muito sério. A gente acha que porque uma coisa vale mais que a outra não serve. Não, vale. Dinheiro vale. Você nunca vai pagar conta com outra coisa. Você nunca vai realizar a viagem dos teus sonhos com outra coisa. Você não vai comer o melhor dessa terra com outra coisa. Tem que ser com dinheiro. Só que dons espirituais ainda valem mais. Porque o dinheiro não pode determinar o futuro do teu filho. Só pode determinar as finanças dele. O futuro vai ser o que você vai declarar sobre a vida dele.
Dinheiro talvez não salve o teu casamento, mas o que você profetizar sobre o teu casamento vai acontecer. Tá fraco hoje vocês? Estão acreditando não? Amém. O que você declarar vai acontecer. Mas para acontecer tem que estar escrito. Nunca acredite em algo que não está escrito. Nenhum pregador é suficiente para falar algo que acha. Se não tiver escrito, não serve. Se não tiver escrito, não vai acontecer. Abre comigo na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 13. É um capítulo muito famoso, nós vamos pegar mais o final dele. E diz o seguinte, a partir do versículo 7. 1 Coríntios 13, 7. A partir do 7, nós vamos ler um pouquinho. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. As profecias desaparecerão. As línguas, o dom de línguas cessará. O conhecimento que você acumulou passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito vai desaparecer. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, estamos vendo apenas como um reflexo, como se fora um espelho. Mas então, um dia, veremos face a face. Agora conheço apenas uma parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma com que já sou plenamente conhecido. Assim, pois, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Próximo versículo. Então sigam o caminho do... Está escrito aí, capítulo 14, versículo 1. Sigam, pois, o caminho do... E busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da... O apóstolo Paulo, no auge da sua sabedoria, está escrevendo a igreja de Corinto, uma das igrejas que mais prosperou, uma das igrejas que mais deu certo. O apóstolo Paulo foi fariseu de fariseus antes de se converter, foi instruído aos pés de Gamaliel. Isso quer dizer que ele fez a melhor faculdade teológica da época. Foi um judeu extremamente praticante, zeloso com a lei, a ponto de perseguir os cristãos por achar que era uma seita que queria se levantar contra Deus. Mas no caminho de Damasco ele tem uma experiência com Jesus, se arrepende e começa a virar um portador das boas notícias do Evangelho. Mas pela sua capacidade intelectual, pelo seu background, pelos seus estudos, por tudo, ele começa a se diferenciar dos outros apóstolos. Ele começa a escrever, ele escreve 13 dos 66 livros da Bíblia. Ele começa a ensinar a igreja, a doutrinar, a organizar. Bom, são muitos dons, são muitos ministérios, são 9 dons espirituais: dom de profetizar, o dom de curar, de operação de milagres, o dom de sabedoria, o dom do conhecimento, o dom de falar em línguas, o dom de interpretar línguas. São 5 ministérios: apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Ou seja, é muita coisa. O apóstolo Paulo diz, tudo isso é de Deus. O Deus é um só, mas a forma dele usar é diferente. É por isso que não julgueis os outros para não ser julgado, porque cada um vai ser usado por Deus de forma diferente. Cada um tem um dom diferente, cada um opera num dom diferente. Mas o apóstolo Paulo percebeu que isso ia dar uma bagunça. Porque quando você começa a se destacar, porque eu te ensinei na semana passada que o dom te expõe e toda exposição traz um preço. O que te detona não é o dom te abençoa. O que te detona é a exposição que o dom dá. Se você não tiver vida emocional para lidar com a exposição do dom, você não fica de pé. Você fica orgulhoso, orgulhosa, você se acha. Você começa a tirar vantagens pessoal do seu dom. Você pode tirar vantagens pessoais do seu talento. Quem estava aqui semana passada? Amém. Quem lembra o que é talento? É algo que nasceu contigo. Deus te deu, mas não tem nada a ver com o seu dom espiritual. Tem gente que tem o talento de jogar bola, não é um dom espiritual. Tem gente que tem um talento de música.
Com 4 aninhos já tocava de ouvido. Não é um dom espiritual, é talento. O seu talento você faz o que quiser. Você pode servir a Deus, pode ganhar dinheiro, faz o que você quiser com o seu dom, com o seu talento. Com o dom, não. O dom ele deu para a edificação do corpo de Cristo. Então você pode usar seu talento onde você quiser, que você não vai dar conta do seu talento, você vai dar conta do seu dom. O talento nasce contigo, o dom é um presente divino. Por isso que a Bíblia diz: buscai cada um os dons espirituais que contribuem contigo. Cada um aqui é atraído por um tipo de dom. Tem gente que olha alguém pregando e fala: eu queria pregar assim, dom da palavra, eu queria ter essa sabedoria que o fulano tem, dom da sabedoria. Puxa, como é que pode alguém botar a mão na cabeça do enfermo, o enfermo levantar e ser curado? Dom de operação de milagres. Ou seja, cada um aqui é atraído por um dom, só que você não busca, por isso que não tem. E quando você busca e recebe o dom, mas não usa, se torna inoperante. Aí acontece que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, reaviva o dom que é em ti, que eu já passei pela imposição da minha mão, mas você não está usando. Dom que não é usado se torna inoperante. Aí você pede a Deus, paga um preço alto pelo dom. Quanto é que um profeta paga diante de Deus para ter o dom da profecia? São noites, em claro, orando, jejuando, implorando ao Senhor o dom. Aí Deus dá, não usa, fica inoperante. Os dons são irrevogáveis, não são tomados, mas fica inoperante. E por que o apóstolo Paulo, antes de falar, procure os dons espirituais, principalmente da profecia, fala de amor? Porque se você não tiver amor, você vai usar o seu dom para o que não deve. Aí você vai entrar numa sala, vai ver um profeta para ele mesmo: eis que o Senhor Deus te diz: ah, meu filho, Deus vai te usar muito. Você irá pelas nações. Não existe profetizar para si mesmo. Mas se você não tem amor, é capaz de você usar para você mesmo. É muito fácil entender o amor para quem tem filho. Quem é que tem filho? Muito fácil, para você que já tem filho é fácil. Só tem comida para um, vai comer você ou teu filho? Você vai ficar triste porque deu comida para ele e você não? Não, você vai ficar feliz, graças a Deus. Só tinha um pão, meu filho já comeu, eu estou feliz. Pronto, isso é amor. É quando eu não me importo de dar para você primeiro. É quando eu não importo que o que eu tenho sirva a você primeiro. Amor. Então o apóstolo Paulo começa a dar uma aula de amor antes de falar dos dons espirituais. Senão, você vai querer pegar o único pão e comer você. Enquanto na verdade, com amor, você quer que primeiro os outros se alimentem. Foi o que Jesus fez naquela multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Os discípulos sem amor falaram: manda logo para cá, senão vai sobrar para a gente. Jesus falou assim: não existe sobrar para a gente. A gente resolve problema. A gente não dispensa problema, a gente resolve. Manda todo mundo sentar e traga o que eles têm. Eles não têm muita coisa, eles só têm 5 pães e 2 peixinhos. O problema é que sobre Jesus os dons espirituais pairavam, e dom de operação de milagres para Jesus era igual para a gente respirar. Era natural. Pegou 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão e ainda sobraram 12 cestos. Ou seja, o que sobrou era mais do que tinha inicialmente. Deixa eu profetizar sobre a tua vida, porque eu acredito no poder da profecia. O que vai sobrar na tua vida é muito mais do que você tem inicialmente. O que vai sobrar na tua casa é muito mais do que tem hoje. O que vai superabundar no teu casamento é muito mais do que o sentimento que tem hoje. O que vai blindar o teu futuro, a tua família e os teus filhos é muito mais do que está blindando hoje. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. O apóstolo Paulo começa falando: então, gente, vocês precisam entender uma coisa. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais vai perecer. Presta atenção. As profecias vão desaparecer, as línguas vão cessar, todo conhecimento passará. Ou seja, os dons espirituais só servem enquanto estamos aqui. O amor dura para sempre. Quando chegar no céu, você não vai precisar profetizar para ninguém. Então aproveita enquanto está aqui para profetizar. Quando chegar no céu não vai precisar de milagre. Lá todo mundo está curado. Então aproveita aqui para usar o dom que foi posto em ti para curar quem você puder. Qualquer um que está aqui está habilitado para pedir um dom espiritual a Deus.
E muitas pessoas estão vivendo a vida que vivem porque você ainda não pediu seu dom a Deus, não colocou para fora e não cruzou o caminho da pessoa que está precisando. E deixa eu te falar uma coisa, o que mais vai renovar a tua alma e te dar sentido de vida é o dom que há em você. Eu acordo todos os dias de manhã há anos para dar aula no Café com Destino. Sabe por quê? É isso que me faz respirar. É saber que o dom que Deus depositou em mim. Do nada, eu acordei e estava com dom, não. Eu ia em conferências, eu ia em culto como esse, desde criança, falava: Senhor, eu quero ser igual a essa pessoa que está falando aí em cima. Me dá esse dom da palavra. Eu subia um monte, eu ia para a vigília sexta-feira. Deus, me dá o dom da palavra. Senhor, me dá o dom da palavra. Foram anos pedindo, foram anos falando com Deus. Um dia, uma mão veio sobre a tua cabeça, que nem o apóstolo Paulo veio na cabeça de Timóteo, e fala, e profetiza, e você começa a desenvolver um dom que não tinha antes. A pergunta é: você está frequentando os ambientes onde os dons fluem e as mãos pairam sobre a sua cabeça? Porque talvez você esteja nos ambientes onde dons espirituais nem chegam perto e onde mãos não vêm sobre a sua cabeça. Talvez você tenha que mudar um pouco os ambientes que você está frequentando, porque todas as coisas passarão. Mas o amor que Deus está depositando em você não passa nunca. Diz que a fé, a esperança e o amor vão restar, mas o maior destes é o... Aí logo depois que ele fala, o maior destes é o amor, ele fala: procurai com zelo, procurai ardentemente os melhores dons espirituais. Aí quando o apóstolo Paulo percebe, falou: já dei todo o ensinamento, já lancei a base que eles precisam, o amor, agora procure os dons. Se você procurar o dom antes do amor, isso vai derrubar você. Sabe qual é o problema? Porque o dom é irrevogável, Deus não toma. Mas se você não tiver amor, você vai ficar muito tempo usando para aquilo que Deus não queria, e o preço é muito grande. O preço é muito alto. Então primeiro o amor, depois os dons. Eu pedi o dom da palavra. Deus me deu os dons que eu precisava para cumprir o meu destino na terra. E eu quero declarar que Deus vai te dar os dons que você precisa para cumprir o seu destino também. Mas isso não me impede de manifestar outros dons, como por exemplo o dom de profetizar. Quando eu estava naquele mercado, botei minha mão na prateleira e falei: eu profetizo que meus livros estarão nesse idioma, nessa prateleira desse mercado. Eu fiz isso porque eu conheço o poder da profecia, porque eu sou fruto de uma profecia. E quem já experimentou o poder de Deus em alguma área da vida não duvida do que Ele pode fazer. Eu acordo de manhã, coloco meus filhos no carro para irem para a escola e profetizo: vocês terão um dia excelente, vocês são luz nas trevas. À noite eu boto eles para dormir, eu profetizo: vocês serão grandes homens e mulheres de Deus. Eu tenho 4, 2 homens e 2 meninas. Vocês serão grandes homens e mulheres de Deus. Eu profetizo sobre a vida deles, sempre dizendo: olha, vocês podem escolher a profissão que quiser, papai vai apoiar vocês no que vocês quiserem. Na profissão, no ministério, todos os 4 vão para o altar. Pode ser engenheiro, pode ser empresário, pode ser o que você quiser. Jogador de futebol, quer ser vendedor, o que você quiser. A profissão você escolhe. Mas o altar é o destino lá de casa. Todo mundo. Meu avô, meus tios, meu pai, eu e meus irmãos, meus filhos, os filhos dos meus filhos, todos nós serviremos ao Senhor. O apóstolo Paulo continua falando: em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que isso quer dizer? Que você profetiza geralmente coisas que você tem noção. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Você não sabe tudo, você não conhece tudo, tem coisas que você nem consegue imaginar. Quando a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, está falando que você não consegue nem imaginar. Não tem palavras humanas que definam o que eu estou preparando para você. Se eu falar, você não vai conseguir imaginar. É melhor você ver, e falta pouco para chegar.
Então quando você começa a sentir que Deus está contigo, você começa a declarar, os pensamentos transbordam e vazam pela boca, e você começa a declarar: minha casa não vai ter mais guerra, minha casa será de paz, meus filhos não vão se perder, meus filhos vão servir ao Senhor, eu vou servir a Deus até o último dia da minha vida, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha casa. Você começa a profetizar, você começa a declarar, ao invés de reclamar. Estou lá no teu trabalho reclamando, você está profetizando: Senhor, Deus vai virar minha sorte nesse lugar. Os desempregados que levantaram aí, em vez de estar reclamando que o Brasil não tem emprego, saiba que tem um monte de gente empregada, então não reclama, porque tem gente que profetiza na tua vida. Declara: eu declaro, eu profetizo, que ou Deus vai me dar o melhor emprego que está reservado para mim, ou Ele vai abrir a porta para eu abrir meu próprio negócio. Começa a usar a sua boca para declarar e profetizar as coisas que Deus está colocando na sua mente, porque você só vai profetizar o que conhece. O apóstolo Paulo começa a falar: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino, mas agora eu me tornei homem e deixei para trás as coisas de menino. Ele está falando o seguinte: eu não posso operar no amor, eu não posso manifestar os dons agindo como um menino. Imagina se as crianças tivessem poderes supernormais, de tacar raio, por exemplo. Como é que seriam as brigas no parquinho? Era raio para tudo quanto é lado, ia ser criança caindo para tudo quanto é lado, porque criança não tem controle das suas emoções. O adulto deveria. Não tem às vezes, mas deveria. Eu deveria entender a sua situação, por isso você está me atacando, ao invés de simplesmente ficar com raiva e revidar. Porque quando eu era menino eu agia assim: bateu em mim no parquinho, eu bato de volta. Agora que eu sou adulto, eu deixei as coisas de menino. Agora eu não reajo porque me implicam comigo. Agora eu não quero ter o dom para que eu tenha vantagem. Agora eu estou pensando como um adulto, como alguém maduro. Eu quero contribuir na vida das pessoas para a edificação do corpo de Cristo. É muito fácil você entender a edificação do corpo de Cristo se você tem família. Se você tem família e quer que sua família termine bem, você não pensa só em você. Eu cheguei do trabalho hoje em casa e já estava pensando: como é que está a Janine, o que ela está esperando de mim hoje? Será que eu marquei algum café com ela? Porque ela mandou assim: já está chegando. Eu falei: meu Deus, eu marquei alguma coisa? Já fiquei desesperado. Será que eu marquei um café hoje e esqueci? Eu falei: por que eu fiz alguma coisa? Algum amigo me escreve e fala assim: vamos nos ver hoje? Eu falei: vou perguntar para minha mulher se eu quero te ver. Eu também, meu irmão. Só um minuto, vou conferir. Deixa eu ver se eu quero ir aí. Eu vou perguntar, Ou seja, quando você quer fazer a sua família dar certo, fica fácil você se colocar no lugar do outro, tentar dar preferência ao outro, honrar o outro, se você quer que dê certo. Assim é o corpo de Cristo. Eu tenho um dom, mas eu quero que você saia de onde está e cresça através do meu dom. Eu quero colocar luz no seu caminho para você poder dar um próximo passo. Mas adivinha, como é um corpo, eu boto luz no seu caminho, o outro ali bota luz no meu. Eu profetizo sobre a sua vida, o outro vem ali, usa o dom que ele tem e eu estou precisando e resolve aqui. É um corpo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo: não mintais uns aos outros, porque vocês são membros do mesmo corpo. Não mintais uns aos outros, porque vocês são membros do mesmo. Então imagina o seu corpo físico. Imagina agora o seu cérebro mentindo para o seu estômago. Sabe o que vai acontecer? Você vai fazer uma vergonha aqui. Porque o cérebro controla as coisas. E se seu estômago mentir para o teu intestino, também dá problema. Você fica descontrolado. Não posso dar detalhes. Se o teu coração mentir para o corpo, você perde todo o controle. Quando a Bíblia diz não mintais uns aos outros, está falando o seguinte: você é um membro de um corpo, e se mentir para o outro membro, o corpo todo descontrola. É por isso que antes dos dons vai ter que vir o amor, porque sem amor você não se coloca no lugar das pessoas. Sem amor você vai querer usar os dons espirituais para benefício próprio. Usa o teu talento para benefício próprio. Tiago, eu não tenho talento nenhum, então aprende a fazer alguma coisa. Quem não tem talento, que eu acredito que todos tenham, talvez não tenha descoberto ainda, mas quem acha que não tem, dá para desenvolver alguma coisa através do conhecimento.
Agora, se você não tem talento nem conhecimento, meu irmão, aí você tem que tomar uma atitude na sua vida. Um dos dois você tem que ter. Porque o dom você não vai usar para você. Usa o talento para você, usa o conhecimento para você. O dom você vai usar na vida dos outros. O dom que você está buscando, e Deus vai te dar nessa noite, nós vamos orar para o derramamento dos dons do Espírito. Os 9 dons espirituais vão fluir sobre as nossas vidas. E você vai usar isso na vida dos outros. Acreditem, eu nunca preguei para mim mesmo. Tiago, abre a sua Bíblia em Timóteo capítulo 4. Tiago, eu tenho uma palavra para vocês. Eu só prego para vocês, ou seja, o meu dom é usado em vocês. Vou mais longe. Quem acha aqui que eu tenho o dom da sabedoria? Quem me conhece acha que eu tenho o dom da sabedoria. Você acha isso, me conhecendo? Ok, você acredita que eu nunca usei o dom da sabedoria na minha vida? Toda vez que eu estou numa indecisão, eu ligo para o meu pastor. Eu não consigo usar. Você já viu que tem vários ditados assim, casa de ferreiro, espeto de pau. Casa de santo, santo de casa não faz milagre. Ou seja, quantos problemas na minha vida eu entrei que eu tive que recorrer ao dom dos outros, não à minha sabedoria. A minha sabedoria não era suficiente para a minha situação. Você me traz qualquer problema seu, eu analiso em 2 segundos e te dou uma resposta. Nos meus, eu fico, meu Deus, liga para o pastor, liga para o meu pai, liga para alguém, uns amigos, faz oração, jejum, não tem jeito. Nós precisamos um dos outros. Teu dom não será suficiente para você. O teu dom foi colocado em você para os outros. Porque é para a edificação do corpo de Cristo. É para a edificação do corpo de Cristo. E aquilo que Deus nos deu, nós entregamos para as pessoas. O dom de profetizar, o dom de operação de milagres. Imagina quantas pessoas aqui conhecem alguém agora que está precisando de um milagre. Você conhece alguém? Porque graças a Deus você não está precisando, mas vai que tem alguém que você conhece. Está precisando de um milagre na vida. Quando os dons não estão disponíveis na igreja de Cristo, a gente recorre ao entretenimento. Quando tem muito entretenimento, é porque está faltando os dons. Porque onde tem dom, não tem adolescente, eu tenho filho adolescente, eu posso falar, não tem adolescente que prefira o entretenimento quando a glória de Deus está caindo. Não tem adolescente ou criança que prefira o teatrinho quando as profecias estão se cumprindo. Você pode botar a desculpa que for, mas talvez esteja faltando para mim e para você, porque a culpa não é de ninguém não, é minha e sua. De clamar pelos dons espirituais, para que o corpo de Cristo se edifique ainda mais. Porque pessoas estão se perdendo e morrendo porque a gente não está colocando para fora o que Deus já colocou na nossa mente. Deus já falou para você, senão você não estaria aqui. Deus já falou para você o que você tem que fazer. Já tem um sentimento do teu coração do que você tem que colocar para fora. Um dia um amigo meu que está conhecendo Deus agora, acabou de se converter, começou agora. Ele chegou para mim, a gente estava numa recepção e ele falou assim: Tiago, tá vendo aquela pessoa ali? Eu falei, tô. Ele está com um problema muito sério em tal área. Ele falou o nome da área. Eu falei, você conhece ele? Ele falou, não, esse negócio veio na minha cabeça agora. Eu falei assim, Deus está te dando o dom do discernimento. É um dom, discernimento de espírito e o da profecia. Vai lá e fala com ele. Ele falou, não posso fazer isso. Eu falei, se você não fizer, você já começou perdendo com Deus, porque você acabou de botar para fora o que estava na tua cabeça, já era. Agora tem que obedecer. Ele, eu vou ficar com vergonha. Eu falei, ou é vergonha ou obedecer a Deus. Escolhe se é o caminho da vergonha ou da obediência que você quer. Ele, mas eu não tenho experiência com isso. Eu falei, mas que experiência você precisa para falar o que você já sabe? Você já sabe o que tem que falar, é só falar isso que ele me falou, falar para ele. Eu fiquei de longe. Ele levantou, ficou me olhando assim, ó, se der errado tu vai ver. Aí ele chegou perto do cara, todo sem jeito, fez assim, ó. E saiu. Aí quando ele chegou aqui em mim, eu falei, agora olha para lá. O cara já estava chorando. Eu falei, nunca duvide do que Deus coloca na tua mente. Nunca duvide do que Deus colocou no teu coração. Ele falou assim, e como eu vou saber
Se foi Deus, eu falei, só tem duas pessoas que falam na nossa mente, Deus ou o diabo. O diabo não vai mandar você profetizar a bênção na vida de ninguém. O diabo não vai mandar você restaurar o casamento de ninguém. O diabo não vai levantar os enfermos. O diabo não vai interpretar línguas. Então fique tranquilo. Se tem a ver com os dons do Espírito, é Deus. É Deus. Porque o diabo não quer que você flua no Espírito. Como é que ele vai mandar você falar em línguas? O diabo não quer que você contribua na vida das pessoas. Como é que ele vai botar isso na sua cabeça? Ele vai jogar contra ele mesmo? O que está em você já não dá para fugir mais. Eu vou te dar uma notícia. Talvez muita coisa que está deixando de acontecer na tua vida, você clama e não recebe, é porque você já sabe o que tem que fazer e também não faz. E você está operando na desobediência ao invés de estar cumprindo o que Deus mandou. Às vezes seu título é mais importante que o seu dom. Cuidado. Se Deus está botando no seu coração, não importa o título, não importa a empresa que você trabalha. Se Deus colocou o dom em você, Ele está garantindo tudo, fica tranquilo. Ele faz o seguro. Se Ele está mandando você fazer, só faz. A obediência vale mais do que qualquer outra coisa nessa terra. Qualquer outra coisa. E não tem jeito, não tem forma de você fugir do teu próprio dom. Você mesmo vai se atormentar se já sabe o que tem que fazer e não fizer. Para uns Deus vai dar o dom de operação de milagres aqui. E por onde você passar, os enfermos vão reconhecer o dom que Deus colocou em você e vão se levantar. Para outros, Deus vai dar o dom da profecia. E de todos os 9 dons do Espírito, o apóstolo Paulo aconselha: primeiro, busque o dom da profecia. Eu arrisco dizer que o dom da profecia é um dom que todos nós temos que buscar, porque você sempre vai precisar profetizar sobre alguém. Você sempre vai precisar profetizar sobre seus filhos, sim ou não? Você sempre vai profetizar sobre o seu casamento? Quando você vai orar, sabe o que acontece muito comigo? Muita gente me reconhece na rua. Acontece muito. Avião. Vou te contar agora, recentemente. Antes de ontem, estava no avião, vindo para cá, por Azul. Aí que eu falei, agora eu vou mimir gostoso, apagou as luzes. Aí botei o cobertorzinho, aí vejo assim. Falei, oi, é Tiago? Falei, sou eu. Você pode orar por mim? 2 horas da manhã, minha senhora, no meio do voo. Aí eu falei, vou fazer aquela oração rápida, né? Que eu estou com sono. Aí levantei, botei a mão no ombro da senhora. Falei, Senhor, abençoa essa senhora. Quando eu falei, abençoa essa senhora, eu já estou vendo mais uma chegando. Falei, não é possível, Jesus, não faz isso. Diante de Deus, 3 pessoas fizeram fila para receber oração no voo. Falei, meu Deus, crente não entra de férias. A vida do crente não é fácil. E aí começou. E quando a pessoa antes da oração quer contar o problema dela? Tiago, deixa eu só te contar, senão você não vai acreditar. Eu falei, eu acredito, não precisa nem contar. Eu acredito piamente nesse problema, já vou orar para sair. A última senhorinha, a terceira, falou o seguinte: eu tô com um problema, meu filho tá lá atrás, eu acho que ele tá endemoniado. Eu fui, vai ficar, senhora, porque no final do voo a gente resolve. Para demônio manifestar aqui dentro vai dar um problema. Escuta, não acabou não. Aí eu falei, olha, a gente ora depois quando chegar. O filho a gente expulsa depois, beleza. Aí, sentei. Quando eu sentei, veio a aeromoça e falou assim, tudo bem? Eu falei, tudo. Ela, você faz passe? Eu falei, o quê? Eu falei, o que é isso? Eu nem sabia o que era. Ela falou, você faz a reza? Eu falei, não, moça. Meu Deus do céu. A mulher nem me conhecia, viu todo mundo fazendo fila. Eu falei, estou precisando muito. Eu quero casar. Eu falei, muita gente quer casar, jovem, entra na fila. Se for fazer oração para todo mundo que quer casar. Sabe qual é o problema? Não dá para esconder o dom que tem em você. As pessoas vão te reconhecer na rua e vão... Os problemas vão cair. Os problemas, presta atenção agora, muito forte que eu vou te falar. Os problemas que são solucionados pelo teu dom vão cair na tua mão, não tem como fugir. Tem problema que só é solucionado num dom que está em você, que opera em você. Esse tipo de problema, que está sempre nas pessoas, os problemas, vai parar justamente na tua vida. Então não reclama das pessoas que cruzam tua vida. É Deus quem está colocando para o teu dom vir para fora. Para você começar a operar nos dons espirituais que Ele está te dando. E você precisa entender que o teu talento você pode usar no que você quiser. Os teus dons não tem jeito, é só para o corpo de Cristo. Use o teu talento para ganhar muito dinheiro.
mas usa os teus dons para fazer as outras pessoas serem abençoadas, não você. Tudo que envolve os 9 dons do Espírito precisam ser dedicados às pessoas que cercam você. Primeiramente os da sua casa, porque a Bíblia diz que aquele que não ajuda primeiro os da casa negou a fé e é pior do que o infiel. Primeiro na sua casa. Quer profetizar? Profetiza sobre teus filhos primeiro. Quer manifestar o amor? Manifesta para tua esposa primeiro. Tem gente que está amando todo mundo, menos os da casa. Tem misericórdia de todo mundo, menos os da casa. O nosso ministério e os dons espirituais começam na nossa casa. Se meus filhos não me reconhecerem como homem de Deus, é questão de tempo para vocês deixarem de me reconhecer. Daqui a pouco eles crescem e aprendem a falar em público. E aí vocês vão conhecer quem foi o Tiago de verdade, ou quem é o fulano, ou quem é o cicrano. É pela família que você conhece. É pelo que falam de você. É pelos que estão perto falam de você. Então não adianta eu ser profeta aqui, eu tenho que ser profeta na minha casa. Não adianta eu ser pregador aqui, eu prego com meus filhos em casa. Muitas das mensagens que eu compartilho aqui no altar, primeiro eu compartilhei em casa com meus filhos, numa linguagem mais infantil, é claro, mas primeiro para eles. Você tem que começar primeiro em casa, por causa do amor. Porque o apóstolo Paulo ensinou que antes do dom espiritual tem que vir um amor. Você sempre vai querer que as pessoas que você ama recebam primeiro que você. É a história da comida para o filho. Primeiro meu filho, depois eu. Ninguém quer perder o dedo, a não ser que a opção seja teu dedo ou o dedo do teu filho. Fala, não, o meu, sem problema nenhum, está aqui. Na hora, sem dor, você nem sente dor, vai, obrigado. Porque o amor, ele tem a capacidade de fazer você se colocar no lugar do outro, para que você sinta o que você não quer que o outro sinta. Sim ou não? É. Então, quando você tem um dom espiritual e não entrega aos outros, quer dizer que você ainda não tem amor. Porque quem vai ver alguém passando fome tendo pão e não vai dar? Quem vai ver alguém doente tendo o dom da operação de milagres e não vai curar? Quem vai ver alguém precisando de uma palavra de conforto, tem um dom da sabedoria e não dá? Quem vai ver alguém precisando de luz no seu caminho, tem um dom da palavra e não prega? Quem vai ver alguém precisando das consolações do Espírito Santo, tem um dom de língua e interpretação de línguas e não ministra? Com o amor, você vai operar corretamente no seu dom. E eu quero declarar sobre a tua vida que nenhum de vocês vai ficar sem receber um dom espiritual. Porque você está no lugar certo, na hora certa. E o Deus que é Deus na tua vida vai entregar aquilo que você precisa para servir essa geração. Sabe o que às vezes está faltando na sua vida para tudo começar a acontecer? Tua vida sentimental, tua vida emocional, tua vida financeira, tua vida ministerial, teu casamento? É os dons virem para fora. Sabe o que é impressionante? É que existem coisas que são dons, mas você precisa ter um pouquinho pelo menos. Por exemplo, sabedoria é um dom do Espírito. Mas toda mulher, ou muitas das mulheres, não vou falar todas, mas muitas das mulheres, já tem uma sabedoria natural. No casamento, geralmente quem tem mais sabedoria é a mulher. E o marido, quando faz coisas sem consultar a mulher, geralmente dá errado. É ou não é? Porque por mais que você busque um ou dois dons específicos, você tem que ter um pouquinho de cada um para poder operar nesse mundo violento, esse mundo mau. Sem um mínimo de sabedoria você não toma a decisão certa. Sem um mínimo de discernimento do Espírito, sabe o que é discernimento do Espírito? Você chegar perto de uma pessoa e falar, tem alguma coisa errada nessa pessoa. Você vai fazer um negócio, aperta a mão de uma pessoa, você fala, com essa pessoa não vou fazer não. Discernimento do Espírito, você percebe o Espírito que está na pessoa. Alguém te encosta, você fala, opa. Você entra no ambiente e percebe um ambiente pesado. Quem já entrou no ambiente e percebeu, isso aqui tem alguma coisa estranha nesse ambiente? Porque por mais que você não tenha um dom, um pouquinho de discernimento do Espírito, você tem que ter, sim ou não? Por mais que você não tenha um dom da sabedoria, um pouquinho de sabedoria você tem que ter, sim ou não? Por mais que você não tenha um dom de profetizar, vai ter que profetizar. Seus filhos precisam dessa profecia, seu casamento precisa dessa profecia, seus amigos precisam dessa profecia. E deixa eu te falar uma coisa, usando o exemplo do avião. Quem tem dom não tira férias. Quem tem dom
não tira férias. Deus vai te usar em qualquer lugar que Ele quiser. Sabe por quê? Da mesma forma que seu dom não tira férias, os necessitados também não tiram não, eles estão por todo lugar. Deus vai te usar onde Ele quiser, na hora que Ele quiser. Você só precisa ser obediente à palavra que Ele está soltando sobre a tua vida hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Nada vai te completar mais. Nada vai te proteger mais. Nada vai te realizar mais do que a operação dos dons espirituais na tua vida. Você vai se sentir completo, completa, quando estiver operando os seus dons. Deus já me proporcionou muita coisa boa nessa vida, graças a Deus. Eu já tive experiências muito boas nessa vida, mas nada se compara a momentos como esse aqui, ó. O máximo de dopamina, o máximo de todos os hormônios da felicidade que eu tenho é quando eu estou cumprindo o meu dom. Eu posso fazer a melhor viagem, eu posso aproveitar as melhores coisas, que eu aproveito muito, sou muito feliz fazendo isso também. Mas isso aqui, além de ser um nível de felicidade, de realização muito maior, ainda é grátis. As melhores coisas da vida que Deus vai te dar, você não vai ter que pagar por isso. Você vai se realizar vendo os outros melhorarem de vida por causa do teu dom. Você vai se realizar, você vai ficar completamente completa, vendo que as pessoas estão garantindo um futuro de paz e prosperidade porque você profetizou. Tiago, já entendi, mas como é que eu faço agora para pedir o dom certo? A Bíblia diz: procurai com zelo, com cuidado os melhores dons. Eu te ensinei na semana passada. Se você não assistiu, assiste depois na internet. Que você precisa descobrir o teu propósito para pedir a Deus o seu dom. Quando eu percebi que meu propósito de vida era treinar pessoas, não adiantava eu pedir o dom de operação de milagres, por mais seja maravilhoso. Eu precisava pedir o dom da palavra, o dom da sabedoria, porque eu precisava ensinar. Eu senti que eu nasci para ensinar pessoas. Eu só me realizo quando eu ensino pessoas. Eu só me sinto completo, útil, quando eu ensino pessoas. Um dia me chamaram para um congresso pentecostal, pastor Lucas. E aí, rapaz, 3, 4 mil pessoas, um fogo caindo, o pessoal girando no manto, no poder, uma coisa assim e tal. E eu entrei com a minha biblinha, preparei minha mensagem de sabedoria, fiquei assim. Aí o organizador do evento parou do meu lado e falou: e aí, jovem? Eu falei: tudo bem, tudo. Ele falou: ó, o próximo é você, vai lá e tem que virar tudo, hein? Eu falei: peraí, moço, você já me viu pregando alguma vez? Falou: já. Eu falei: então, será que você chamou o pregador certo? Porque o meu dom é ensinar, eu não sei fazer isso não, hein? O pessoal tá indo lá do segundo andar girando, normal. Tá as manias assim, ó. Eu não sei, eu não tenho esse pique não, hein? Falei: chama o pastor Lucas. Convida ele 3 vezes pelo menos. Eu falei: gente, sabe por quê? Deus te dá um dom. Ser humano. Deus te dá um dom, e aí você começa a olhar para o dom do outro e fala: aquele ali é melhor. Aquele ali faz os outros girar, ó. Caramba, para que eu fui pedir o dom de sabedoria, de profecia? Dá muito mais destaque, ó. Pode ver que aí é brincadeira. Aí é doideira, quando você começa a olhar para a vida do dom dos outros e fala: até o dom você está invejando. Aí você precisa de tratamento. Eu já vi invejar carro, invejar dom. Tem que ser um crente difícil. Deus te dá um dom, você prefere o do outro. Coloca o olho no que Deus te deu, porque foi você mesmo quem pediu. Só lembra, para quem hoje está reclamando do casamento, graças a Deus aqui não tem isso, mas está acontecendo muito lá no Rio de Janeiro, as pessoas reclamarem. Para quem está reclamando de casamento, essas coisas, lembra que quem pediu isso para Deus foi você. Deus, me tira da solteirice, eu não aguento mais. Deus assim, ó. Vou caprichar, toma. Mas Deus, eu estava brincando, devolve. Não tem como. Você pediu. Os dons são iguais, você pediu. Não adianta olhar para o dos outros. Cuida do teu. Deixa eu te dar um conselho muito importante. Cuida do que é teu.
teu marido parece que não é mais o mesmo. Você casou com um galã, agora ele está um galão. Mas é teu, cuida dele. Tem que cuidar. A gente não cuida do que é nosso. Esses dias eu fui pedir uma pizza, a gente falou assim, não vai pedir pizza. Aí eu falei assim, que isso? Eu estou com vontade de comer pizza. Ela falou, não. O seu corpo não é só seu, não. A Bíblia diz que o seu corpo pertence a mim também. Você não vai fazer isso. Eu falei, caramba, essa mulher depois que aprendeu a Bíblia só está dando... Ela falou, não. Aí daqui a pouco tá aí, ó, fora do peso, tá não sei o que. Eu quero isso pra minha vida não, hein. Eu falei, tá bom. Aí pedi um rodízio de alface. É tão gostoso, joga um azeitinho, nem percebe. Você pode pegar uma fatia de pizza, cheira e bota alface. Dá um efeito muito parecido. E essa é a verdade. Se a gente não cuidar do que é nosso, se você não cuidar do teu marido, se você não cuidar da tua esposa, você vai cuidar de quem? Cuida do teu dom. Um conselho importante, cuida da tua vida, deixa a vida dos outros. Você só tem 24 horas e está dedicando 2 horas da tua vida para cuidar da vida dos outros. Deixa eu ver o Instagram do fulano, deixa eu ver o que está acontecendo, fofoca e não sei. Gente, não dá. Não dá. Tem muita coisa na nossa vida para a gente cuidar. Não dá para cuidar da vida dos outros, não dá para cuidar do dom dos outros, não dá para cuidar da família. Cuida do que Deus te entregou. Quando você começar a cuidar do que Deus te entregou, Ele confia ainda mais em você. Ele vai te usando ainda mais. Ele vai glorificando o nome dele ainda mais através do que você faz. Então eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite que o dom que Deus está te dando agora, o dom que está vindo sobre a tua vida agora, não só vai te trazer sentido de vida, não só vai te completar, vai manifestar a glória de Deus por onde você passar. O nome de Jesus será glorificado através do dom que Ele está dando para você. O teu título não é mais importante que esse dom que Ele está te entregando. Os teus recursos não são mais importantes que esse dom que Ele está te entregando. O teu trabalho não é mais importante do que esses dons que Ele está te entregando. O teu talento não é mais importante do que esses dons que Ele está te entregando. O dom que está caindo do céu sobre a tua vida agora vai liberar completamente o teu destino e o futuro da tua família. Nenhum dos teus filhos vai se perder, porque Deus vai usar o dom que está em você para glorificar o nome dEle na vida dos teus filhos. Deus vai te dar o dom da sabedoria para você dar destino a muitos. Deus vai te dar palavra de conhecimento para você ser um conselheiro, uma conselheira nessa geração. Deus vai te dar o dom de operação de milagres e os enfermos vão cruzar o teu caminho. Deus vai te dar discernimento de espíritos e você nunca mais vai ser enganado por ninguém, nunca mais vai ser trapaceada por ninguém. Deus vai te dar o que você precisa para cumprir o teu destino na terra. Deus vai dar o que você precisa para cumprir o teu propósito nessa terra. O amor que Deus está derramando sobre a tua vida é para que você experimente o poder de se colocar no lugar do outro primeiro, para que você use o dom pelo outro sempre. E à medida que você obedecer a Deus, operando nesse dom que Ele está te entregando, Deus vai te levantar. Ele é quem vai cuidar daquilo que você não está conseguindo cuidar. Aquilo que você nunca prosperou, diz o Senhor, você vai começar a prosperar quando começar a colocar o teu dom para fora. Naquela área que você nunca deu certo, diz o Senhor, você nunca mais vai errar depois que começar a colocar o seu dom para fora. A honra que você está esperando não vai vir de homens. Eu vou te honrar, diz o Senhor, quando você começar a operar no teu dom. Eu é quem vou te honrar, diz o Senhor. Coloca a tua expectativa na pessoa certa. O Senhor está te falando nessa noite. Quem vai te honrar sou eu, diz o Senhor, quando você começar a colocar o dom para fora. Se eu te revelo, profetiza, diz o Senhor. Se eu mando colocar a mão sobre os enfermos, coloca, diz o Senhor. Se eu te dou o dom da sabedoria, fala com as pessoas e orienta, diz o Senhor. Se eu te dou o discernimento de espírito, avisa para quem está ao teu lado o espírito que está à tua volta, diz o Senhor.
Se eu te dei o dom, começa a operar esse dom. E se você já recebeu um dom do Senhor e não está operando nele, reaviva o dom que há em ti, a qual lhe foi dado mediante a imposição das mãos. Nós declaramos em nome de Jesus: aqueles que estão com os dons inoperantes sejam reavivados. Aqueles que não receberam dons, recebam da parte dos céus os dons, porque a edificação do corpo de Cristo não pode parar. A edificação do corpo de Cristo não pode parar. Você vai começar a praticar hoje. Você vai chegar em casa e vai começar a profetizar o que você ainda não vê. Sua geladeira não está cheia? Bota a mão na tua geladeira hoje e fala assim: eu profetizo, a geladeira nunca mais vai ficar do jeito que está. Está cheio de boleto em cima da mesa? Pega os boletos, bota a mão e fala: eu profetizo, nunca mais vou me preocupar com isso aqui. Tem um sonho que não sai do papel? Bota a mão nesse papel e fala: eu profetizo, meus sonhos vão sair do papel. Teus filhos estão dando trabalho? Deixa eles dormirem. Bota a mão na cabeça deles: eu profetizo, meus filhos serão uma bênção para o Senhor. Seu marido está problemático? Coloca a mão na cabeça dele quando ele estiver dormindo e fala: meu marido vai ser o melhor de todos. Eu não vou perder esse homem depois de tudo que eu passei. Começa a usar tua boca para profetizar. Não vai mais usar tua boca para reclamar. Você não vai usar mais tua boca para murmurar. Você vai abrir tua boca para profetizar. Eu não sou profeta, mas eu botei a mão naquela prateleira de mercado e falei: eu profetizo. Eu não tenho o dom da profecia, mas hoje à noite antes de dormir eu vou botar a mão na cabeça dos meus filhos, como eu faço toda noite, e vou dizer: eu profetizo. Assim como eu profetizo sobre a tua vida, que nada vai lhe faltar mais. Se é na vida sentimental, Deus vai suprir. Se é na vida emocional, Deus vai tapar os buracos. Se é na vida financeira, Deus vai trazer o que o céu tem para você. Se é no teu ministério, Deus vai dar o dom que você precisa para atuar nesse ministério. Não vai lhe faltar mais nada, porque o Deus que supre todas as necessidades está aqui nessa noite. Nós declaramos em nome de Jesus sobre a igreja de Cristo um novo tempo, um dom de operação, um tempo de operação nos dons, de operação nos ministérios. A igreja vai operar nos dons espirituais nesse mundo, e todos vão reconhecer que o nome de Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou sonhamos. Se você realmente deseja nessa noite receber um dom de Deus, levante sua mão mais alto que puder e começa a pedir: Deus, eu quero um dom. Senhor, me dá o dom que eu preciso para cumprir o meu propósito. Me dá aquilo que eu preciso. Se é o dom de sabedoria, peça a Deus. Se é o dom de conhecimento, peça a Deus. Se é o dom de operação de milagres, peça a Deus. Se é o dom de maravilhas, peça a Deus. Se é o dom de misericórdia, peça a Deus. Se é o dom de interpretação de línguas, peça a Deus. O dom que você precisa, Deus vai derramar hoje sobre a tua vida. A tua família precisa desse dom. Os teus descendentes precisam desse dom. As pessoas que vão cruzar o teu caminho precisam desse dom. Não negue os dons que Deus está te entregando nessa noite. O tempo que você perde olhando para o dom dos outros, criticando o dom dos outros, invejando o dom dos outros, perde esse mesmo tempo ajoelhado na presença de Deus pedindo o teu. Porque o mesmo Deus que deu o dom para um dá para outro. Deus não faz acepção de pessoas. Deus tem um dom separado para você. Deus tem um ministério separado para você. E nada lhe será impossível a partir de hoje. Aquilo que você propuser fazer no teu coração vai acontecer. Aquilo que você determinar no teu espírito vai acontecer. A blindagem dos céus vem sobre a tua vida, te protegendo de todo mal. O inimigo nunca mais vai confundir tua mente. O inimigo nunca mais vai bagunçar tuas emoções. Você vai operar nos dons que precisa para que o nome de Deus seja glorificado através de você. O nome de Jesus será glorificado através da sua vida. Essa semana vai ser uma semana de muitos sinais para você.
Essa semana vai ser uma semana de muitos testemunhos. Você vai começar a operar nos seus dons ainda essa semana. Perde a vergonha, porque Deus vai te usar lá naquele trabalho. Perde a timidez, porque Deus vai te usar lá naquele lugar. Você vai começar a botar para fora o que o Espírito Santo está te entregando hoje. Não se assuste se filas começarem a se formar na tua porta. Porque quando as pessoas reconhecem que uma pessoa é usada por Deus, elas fazem fila. Sempre tem um dedinho julgando, sempre tem um dedinho condenando, mas sempre tem uma fila querendo receber. Sempre tem a fila dos que querem receber. Invista teu tempo em quem quer receber e tapa teus ouvidos para quem gosta de condenar e julgar. Chegou um novo tempo na sua vida, porque os dons espirituais vão entrar em operação a partir de agora. Em nome de Jesus, e os que creem aplaudam o Senhor com toda a sua força.